Olá, eu sou o Emerson, pastor aqui na UVM Vila, e eu quero compartilhar uma palavra com você. Desde já peço, deixe seu like, comente e, se for edificante para você, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe. O texto de Gênesis, capítulo 18, a partir do versículo 1, nos conta a história onde Abraão ele se encontra com o Senhor. O texto é bem claro quando diz que Abraão ele está debaixo dos carvalhais, debaixo de algumas árvores, no período de sol escaldante. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele percebe a presença do Senhor, ele manda que os seus empregados, que os seus servos preparassem um pão, fizessem um sacrifício e entregassem ao Senhor algumas ofertas nesse sentido. Eu gostaria de compartilhar com você dois princípios espirituais muito importantes que a gente aprende nesse texto. Porque o texto diz que Abraão, ele, ao encontrar com o Senhor, ele manda que os seus funcionários preparem tudo isso que nós dissemos, mata-se um animal, faz todo um ritual ali pela presença dos anjos do Senhor, pela presença do Senhor. E é muito lindo a gente ver porque Abraão, ele faz algo e nos ensina com as suas atitudes. Porque logo no final desse texto, a Bíblia diz que o Senhor ele libera uma palavra sobre Sara. Ele diz que Sara, no próximo ano que eles voltassem ali, Sara estaria com um filho nas suas mãos. É interessante porque antes dessa promessa, várias coisas acontecem. Dentre umas das coisas que acontecem, nós aprendemos com Abraão, tendo zelo pela presença do Senhor. E esse é o primeiro princípio. Porque quando o Senhor se manifesta a Abraão, a primeira coisa que Abraão faz é abençoar, proporcionar ao Senhor, proporcionar a eles um sacrifício, proporcionar um pão. E o texto diz que eles lavam os pés daqueles anjos do Senhor. Eles se propõem em fazer algo pela presença daqueles homens, daqueles anjos, e como diz no texto, pela presença do Senhor. É importante isso porque nós tanto queremos receber palavras vindas dos céus, quanto nós queremos receber bênçãos da parte do Senhor, mas Abraão, antes de receber, ele nos ensina, nós precisamos zelar pela presença do Senhor. Nós precisamos amar a presença do Senhor, nós precisamos nos entregar na presença do Senhor. Abraão faz isso. O texto diz que ele pega, ele levanta os seus olhos e quando vê o Senhor e vê alguns anjos, ele faz o seguinte, ele manda preparar um pão, ele manda preparar um sacrifício, ele manda lavar os pés, ele traz água, lava os pés daqueles homens que estavam ali representando o Senhor. E o texto diz que logo após eles liberam uma palavra sobre Sara. Nós precisamos ter isso na nossa mente como algo muito importante, porque muito nós queremos as bênçãos, muito nós queremos as palavras liberadas da parte do Senhor, mas nós precisamos ter zelo pela presença de Deus. Nós precisamos amar a presença do Senhor a ponto de sacrificar, a ponto de nos entregar, a ponto de render ao Senhor tudo aquilo que Ele merece, toda adoração, toda entrega, tudo aquilo que nós temos. E uma palavra que tocou muito o meu coração, porque Abraão, ele não estava ali apenas para receber da parte do Senhor. Pelo contrário, Abraão, antes de receber, ele faz uma entrega. Antes de receber, ele faz algo para o Senhor. E isso muito agrada o Senhor e muito agrada aqueles que estavam com ele ali, aqueles anjos. É importante para nós, porque em vários momentos da nossa vida nós estamos em ambientes onde a presença do Senhor se manifesta. Nós estamos em ambientes onde o Senhor se faz presente e muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que nós iremos receber e não nos preocupamos com aquilo que nós podemos dar ao Senhor, com aquilo que nós iremos entregar ao Senhor. E nós precisamos ter essa preocupação, nós precisamos ter esse zelo, porque uma vez que nós zelamos, uma vez que nós entregamos, uma vez que nós sacrificamos ao Senhor, Ele responde com palavras de destino, Ele responde com promessas, Ele responde com milagres, Ele responde da forma necessária para aquele tempo. Então, pega esse primeiro princípio. O primeiro princípio é: você precisa amar
você precisa zelar, você precisa ansiar, você precisa sacrificar, você precisa se entregar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai responder da melhor forma possível para você e para todos aqueles que se fizerem isso, né? Segundo ponto, que o texto diz que Abraão, ele faz essa entrega, ele faz tudo isso que, a partir do versículo 4 em diante, vai dizer. Só que, a partir do verso 10, o texto diz que o Senhor manda chamar Sara, procura por Sara. E ao procurar por Sara, Sara encontrava-se à porta da tenda. Sara encontrava-se à porta da casa, olhando para o que estava acontecendo. E aí, quando eles procuram Sara, e diz que Sara iria gerar um filho, iria dar luz a um filho. Sara escuta, e quando ela escuta isso, o texto diz que Sara sorri. Sara sorri. E o texto, o versículo 12 diz: depois de velha, e o meu Senhor também velho, ainda teremos prazer, ainda daremos à luz a um filho? E Sara sorri. Só que a gente costuma dizer que Sara duvida da promessa, Sara duvida, Sara não consegue acreditar. Mas pensa comigo quem era Sara. Sara é a mulher de Abraão. Sara saiu da tenda, saiu da parentela junto com Abraão. Sara peregrinou no deserto junto com Abraão. Sara viu muitas promessas que o Senhor fez a Abraão se cumprindo no deserto. Aí o texto diz que nesse momento, ao receber essa palavra, Sara ri. Mas ao compreender isso aqui, eu não vejo como Sara havia desconfiado de quem estava prometendo. Pelo contrário, Sara não confiava naquilo que ela tinha para oferecer. Pelo contrário, não era que a promessa não se cumpriria porque quem estava prometendo não era capaz de fazer cumprir. Mas ela via nela o déficit, ela via nela a dificuldade de que aquilo que foi prometido fosse cumprido sobre ela, porque ela já era velha. Ela não tinha condição, o seu Senhor também era velho. Então Sara não ri por quem prometeu, Sara ri por quem está prestes a cumprir. E é muito disso, às vezes, nós olhamos as promessas do Senhor e dizemos assim: nossa, mas eu não sou capaz de viver aquilo que o Senhor está me prometendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, realmente possa ser que você não seja capaz, mas o que você pode fazer se o Senhor te escolheu para viver essa promessa? O que eu posso fazer se o Senhor me escolheu para viver as promessas que Ele tem na minha vida? O que nós podemos fazer? Porque nós não podemos, muito menos, duvidar de quem prometeu. Nós não podemos, muito menos, achar que o Senhor não tem poder para cumprir as promessas. Nós é que não estamos capazes, nós não somos suficientes. Mas eu preciso falar uma coisa para você: nem a sua insuficiência pode impedir que a promessa do Senhor se cumpra. Isso mesmo, isso mesmo. Compreenda isso aí, grava isso aí, anota isso aí para você não esquecer. Nem a sua incapacidade pode impedir que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Eu tenho uma palavra para o seu coração nesse momento. A palavra que o Senhor está nos dizendo é: você precisa acreditar em quem te prometeu. E não precisa achar que por quem você é, por o que você tem, por o que você está se tornando, talvez não será capaz. Não, Deus nunca dependeu de mim, Deus nunca dependeu de você para cumprir a promessa que Ele fez. Ele depende dEle, do poder dEle, da palavra dEle. Eu vou dizer uma coisa para você: se tem alguém que tem poder para cumprir com as palavras, com as promessas, esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor dos Exércitos, o Deus forte, poderoso, e se Ele prometeu, Ele cumprirá, independentemente da sua situação. Então vamos lá, Sara sorri, não porque o Senhor não era capaz de cumprir com a sua promessa, mas ela olhava para si, ela olhava para ela, e naquele momento ela não se sentia apta, não se sentia preparada para dar à luz a um filho, ela não se sentia preparada para ter aquela promessa cumprida na vida dela. Só que o Senhor diz assim: acaso há alguma coisa difícil? Acaso há alguma coisa difícil? Eu quero fazer uma pergunta para você.
Por acaso há alguma coisa difícil para o Senhor? Por acaso há alguma coisa impossível para o Senhor? E o Senhor responde aquela palavra de Sara com uma afirmação da promessa. E a afirmação da promessa é a seguinte: daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e você terá um filho. É uma palavra que o Senhor está trazendo aos nossos corações nesse tempo. A sua incapacidade não vai frustrar o projeto de Deus. Pelo contrário, o Senhor fará cumprir todas as promessas que Ele te fez. O Senhor fará cumprir tudo aquilo que Ele te falou que cumpriria. E vou dizer uma coisa para você: não se aflinja, não se assuste se o seu momento, se a sua atualidade não corresponder com aquilo que o Senhor te prometeu. Não, Deus não depende do seu momento, Deus não depende da sua condição. E se tem algo para cumprir na sua vida, Ele vai te dar condição, Ele vai te fazer. Irmão, é tão interessante porque Sara, ela era estéril. Sara não podia dar à luz a um filho. Aí sabe o que o Senhor faz? Pega Sara. Sara, depois de tantos anos, depois de tanto tempo que havia recebido uma promessa da parte do Senhor, pega Sara, impossibilitada. Sara que não tinha como, irmão, não tinha como, aleluia. Não tinha possibilidade de Sara gerar um filho. Ainda com algo que atrapalhava ainda mais, ela já estava velha. Só que nem isso impediu que o Senhor cumprisse nela o projeto que ele tinha. E vou dizer uma coisa para você: Isaac, que é o filho de Sara, é o cumprimento da promessa do Senhor. Aí, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem todas as tribos. Então entenda, o que Sara gera não é algo pequeno. Sara gera alguém que nasceu para ser grande. A sua deficiência, a sua dificuldade, o seu problema, o seu momento atual não vai impedir que aquilo que o Senhor tem para a sua vida se cumpra. Mas não é algo pequeno, não é algo simples, não é algo que passará despercebido. Deus está fazendo em você grandes coisas para que você gere coisas grandes. Receba essa palavra nesse tempo e você nunca deixe de saber esses 2 princípios espirituais muito importantes. Primeiro, zele pela presença do Senhor. Ame a presença do Senhor, anseie pela presença do Senhor. Não é apenas no culto de domingo, não é apenas no culto de quarta-feira, não é apenas na nossa sala de oração, não são apenas os momentos onde nós estamos em comunhão com os irmãos, mas zele pela presença do Senhor na sua casa. Zele pela presença do Senhor. Está aqui Abraão, debaixo de uma árvore. Abraão está num momento de descanso, ele zela pela presença do Senhor, ele ama tanto a presença do Senhor, ele sacrifica. Então, esse é um princípio. Precisamos amar a presença do Senhor, precisamos zelar pela presença do Senhor. Segundo, acredite, confie que quem te prometeu, Ele vai cumprir, independentemente da sua condição atual, independentemente do seu momento. O que Deus te falou vai cumprir, porque não é por aquilo que nós podemos, mas é por aquilo que Ele pode. E o Senhor pode muito além do que aquilo que você pode imaginar. Receba essa palavra nesse tempo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor cumpra na sua vida todas as promessas que Ele te fez e que você possa viver uma vida zelando pela presença e confiando naquele que é o nosso Deus. Que o Senhor te guarde. Compartilhe essa mensagem no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz.